Primeiramente, gostaria de agradecer pela presença de todos. Vou falar para vocês sobre duas cases da empresa Sil Sistemas. Uma é a nossa experiência em fazer a conversão de uma aplicação Win para a web e também a criação de aplicativos mobile incorporando a essa aplicação. Então, primeiramente, quero apresentar para vocês. Meu nome é Flávio, sou desenvolvedor de Nexus desde 2009. Foi quando eu entrei na Sil. E lá a gente desenvolve aplicações para a indústria e logística. É um RP, 2 RPs, né? E hoje eu sou responsável pela área também de pesquisa e desenvolvimento para projetos de Smart Device com integração aos nossos RPs. A Sil é uma empresa brasileira com sede na cidade de Caxias do Sul. Ela tem filial na cidade de São José dos Campos. Foi fundada em 1982. Ela atua em diversos segmentos. Em alguns segmentos que é o mais forte dela, a questão de transporte e indústrias, serviços, distribuição e agronegócio com cooperativas. Ela possui 45 funcionários, mais de 150 clientes ativos hoje. Possuímos hoje 14 sistemas 100% GeneXus. Entre esses 14 sistemas temos 45 mil objetos, entre todos os 14 sistemas. Aí dividido entre procedimento, WebPen, transações. Estamos há mais de 20 anos com GeneXus, precisamente 22 anos com GeneXus. Temos dois principais produtos. Um é o RP para a área de indústria, onde é o nosso maior RP hoje na empresa. E também temos o produto Sintra, que é um RP de gerenciamento da área de transportes, que é sobre ele que eu vou falar para vocês hoje. O Sintra ele já vem desde quando a fundação da empresa. Então ele já passou por linguagens como COBOL e hoje ele se encontra em Win, em Fox Pro, na versão 9 do GeneXus, e estamos fazendo a conversão dele para as Evolution GeneXus. Começamos na Evolution 1 e hoje a gente está na Evolution 3 do Update 9. Então, realizamos a conversão desse RP. Por que escolhemos o Sintra? O Sintra ele é menor do que o Primus. O Sintra tem em torno de 8 mil objetos e o Primus já tem mais de 15 mil objetos. Então, vamos começar pelo menor para ver o tamanho do impacto. Por que saímos da nossa zona de conforto? Por que saímos, resolvemos, a gente tinha um sistema totalmente lá tranquilo, estava no nosso caminho, já desenvolvíamos assim há muito tempo, por que fomos para a web? Então, eu elenquei para vocês alguns pontos que foram cruciais para fazer essa conversão. O primeiro ponto foi quando a Microsoft anunciou que não existiria mais suporte no Fox Pro. E esse anúncio foi em março de 2007. Então, isso a gente já sabia que na linguagem Fox Pro a gente já teria dificuldades caso surgisse alguma coisa que não havíamos visto ainda. O outro ponto foi clientes passaram a solicitar aplicações na nuvem. É possível fazer aplicação na nuvem com a nossa aplicação Win. Porém, o custo do negócio ficaria um pouco mais caro, porque a gente teria que contratar TS e isso dificultaria para fechar negócios novos. Então, esse era um novo ponto. A migração dos sistemas para a Evolution 1 do GeneXus. Como havia dito para vocês, a gente tinha toda a aplicação em GeneXus 9. Saímos do 7.5, passamos para o 9. E a migração para o Evolution 1 não tinha sentido a gente fazer uma migração para uma versão do GeneXus que eles estavam focando para a área web. Não tinha sentido a gente levar o nosso sistema Win para a web não tinha motivo da gente fazer isso. Por esse motivo, a gente também foi uma coisa que preocupou muito a gente. E um dos principais motivos foi possibilitar o acesso externo dos clientes dos nossos clientes. O que seria isso? A gente teve que criar portais
de rastreamento para o Sintra Mobile, para o Sintra Web. Porque o cliente queria saber onde estava a mercadoria dele. Ele queria saber se já saiu para entrega, alguma coisa desse tipo. E com o IN, ele não tinha essa possibilidade. Então a gente tinha que criar portais para fazer esses acessos externos. Então esses foram os principais motivos que nos levou a fazer a conversão para a web. Quais estratégias que a gente utilizou para fazer essas conversões? Primeiramente, a gente começou por baixo. A gente tinha que fazer duas conversões, na real. A gente tinha que sair de Win para web e de Fox Pro para .NET, que eram as nossas maiores preocupações. Então, a primeira coisa foi converter totalmente KBs menores. A gente possui várias KBs e uma delas é um patrimônio, sobre patrimônio de empresas. Então, a primeira coisa que fizemos foi o quê? Converter Fox Pro, que também era o patrimônio, para o .NET, em Win mesmo. Dessa forma, a gente viu qual era a diferença entre as linguagens. O que a gente teria que mudar para fazer as conversões. Então, a gente foi sentindo dessa maneira, convertendo pequenas KBs para partir para o Sintra, que seria um maior trabalho. Aí, com isso, a gente conheceu as diferenças de Win para web e existe N diferenças. Você trabalha no ambiente Win, já web, vários browsers diferentes, tratamentos diferentes. A gente tinha funcionalidades no Sintra que, tipo, seleção, o prompt. O prompt, no Win, você coloca o número 4 lá do lado, ele sobe. Já na web, não. Na web, você tem que fazer todo o tratamento de JavaScript ali para que ele funcione corretamente. E isso, a gente não podia mudar as telas também do Sintra. Então, a gente tinha que ter os mesmos comportamentos, porque alguns clientes, principalmente transportadora, ele já tem um processo, praticamente um robô na frente do computador. Então, ele tem todos os campos, tem clientes nossos que nem olham para a tela. Então, a gente tinha que ter os mesmos comportamentos na tela Win quanto que tinha na Win na web. Então, isso a gente se preocupou muito com isso. Conversão de aplicação por módulo, uma coisa que a gente fez, que a gente está fazendo ainda, né? A gente tem o Sintra convertido a 85%, mais ou menos, né, seu Marcelino? 85% dele está convertido hoje. Então, conversão por módulo foi muito importante. Então, o que fizemos? Convertemos por partes do sistema. Convertemos toda a área de cadastro, convertemos toda a área financeira, toda a área de conhecimento e fomos convertendo por módulo. Para quê? Porque a gente não podia parar a aplicação. Não podíamos falar para o nosso cliente, falar assim, pessoal, não vamos gerar mais nenhuma versão a partir de agora, só vamos gerar quando terminar para a web. Não podíamos fazer isso. Então, convertemos por módulo e elegemos alguns de nossos clientes para fazer os testes desses módulos. Então, elegemos alguns clientes que testavam esses módulos que estavam sendo convertidos em web. A divisão por equipe. Então, responsabilizamos as equipes por módulo. Então, a equipe X era responsável pelo módulo X para que concentrasse o trabalho, certo? Com isso, hoje, o Sintra, o que a gente já converteu do Sintra? Já convertemos o Sintra hoje na web, ele tem 5.872 objetos. Aí tem alguns números, 603 transações, 1.399 webpages. Pessoal, não tem milagre. Se você tem um WordPanel, uma WordPanel, você tem que redesenhar. O GNX ele não vai fazer isso por você. Esse é um dos maiores problemas que a gente teve. Tem que redesenhar. Ir tela a tela, redesenhar na web, para que ele possa te deixar com a mesma visão, as mesmas funções. Principalmente para nós, né? A gente tinha que deixar com as mesmas funções para os nossos clientes. Aqui algumas telas, eu coloquei alguns prints de como ele está hoje. Desenvolvemos um layout próprio dentro da empresa, tá? Esse layout para seguir o padrão para todas as aplicações web que a gente fizer, para seguir o mesmo padrão.
isso aqui é alguns recursos que a gente começou a oferecer para o nosso cliente, que era difícil a gente oferecer no GeneXus 9, questão do gráfico, ter um dinamismo melhor. E isso o nosso cliente ele queria muito, que era a parte de gerenciamento. Então começamos a oferecer alguns recursos diferentes. Surgindo essa oportunidade de converter o nosso sistema para a web, começamos a evoluir na questão de sempre estar atualizado com a versão do GeneXus. Sempre está evoluindo dentro da CIL. Antes não, antes a gente parou na 9 ali, ficamos alguns anos com a versão 9 e não evoluímos. Após começar a evoluir para a web, passamos a sempre acompanhar as novas versões do GeneXus. E com isso, chegou a Evolution 3 e passamos a estudar sobre aplicativos. E surgiu então o Sintra Mobile. O que é o Sintra Mobile? Basicamente, ele é um aplicativo voltado para coleta e entrega. E quem opera ele é o motorista do caminhão. A gente tinha alguns problemas para resolver com o Sintra Mobile. E como que a gente descobriu quais os problemas que a gente tinha que resolver? Indo em loco. Chegamos na transportadora, a gente quer desenvolver um aplicativo de coleta e entrega. Como é a coleta e entrega de vocês? E com isso a gente descobriu alguns pontos que nem passavam pela nossa cabeça. Então, uma das coisas, a demora do processo das informações e a quantidade de atendimento do saque. Por que isso aqui? O cliente da transportadora ficava ligando lá na transportadora para saber, tá, cadê minha mercadoria? Não, por quê? Porque ele não tinha essa informação no portal web que a gente havia desenvolvido para ele. Porque ele só tinha essa informação quando o motorista chegava novamente na transportadora. Aí fazia os lançamentos que ou o cliente não estava lá, não conseguiu fazer a entrega, chegou ao horário errado, alguma coisa desse tipo. Então ele não tinha essa informação. A insatisfação do cliente, né? Por esse motivo. O alto custo com ligações telefônicas da transportadora, porque o que ela fazia? Ligava para o motorista. E aí, meu amigo? Cadê a mercadoria? Ela tinha esse alto custo com as transportadoras. A baixa produtividade de processo de coleta e entrega. O que acontecia? A questão da coleta. O pessoal da transportadora fazia o lançamento da coleta para um veículo que estava na rua, só que depois que ele ia ver que aquele veículo era o mais distante que eles tinham daquela coleta. E tinha um logo do lado do endereço da coleta. E isso tinha um custo bem maior e deixava muito mais lento o processo de coleta e entrega. As falsas informações, acredite se quiser, mas tinha motorista que ligava para a transportadora e falava, a gente já entregou o produto. E, na verdade, só ia entregar o produto no dia seguinte ou no final do dia. E aí gerava a insatisfação do próprio cliente, porque ele pegava e ligava no transportador. Tá, meu produto não chegou. Só que a transportadora já havia lançado que tinha sido entregue. Problemas judiciais, caminhões roubados na porta da empresa, porque estava na porta da empresa aguardando para fazer coletas. Aí os motoristas eram terceiros, que eram roubados, e eles pegavam e entravam na justiça contra a empresa. Porque eles foram roubados porque estavam aguardando um trabalho ali. E com o aplicativo, a gente passou a mandar essa informação. Então o motorista começou a guardar a informação em casa. Guardava a coleta e não tinha fila de caminhões na frente da empresa. E a empresa sempre perdia esses problemas judiciais. E a roteirização de coleta e entrega, que é a melhor forma para fazer a entrega e a coleta do produto. Etapas de análise de desenvolvimento. O conhecimento em loco do processo todo. A definição das funcionalidades do app. Antes da gente ir em loco, a gente achava que só desenvolver a parte de entrega no aplicativo a gente estaria resolvendo um turbilhão de problemas. Na verdade, a entrega era o mais simples. O coleta era o mais complicado. E a partir do momento que a gente foi em loco, a gente descobriu que era muito mais importante ter coleta no aplicativo para resolver todos aqueles problemas anteriores do que o entrega. Então, com isso, a gente passou a ter as duas funções no aplicativo.
Desenvolvimento de layout para validação junto ao cliente. Isso é extremamente importante, porque a gente desenhou todas as telas e foi no cliente e falou para ele, ó, é isso aqui que você quer? Isso aqui vai atender vocês? Além de falar com o cliente, chegamos a um motorista, que seria o nosso usuário. Essa tela aqui, dessa forma que está, ela vai te atrapalhar o processo? Vai atrapalhar o seu processo? Vai te atender desse jeito? Com isso, a gente viu que tinha que facilitar um monte, porque quem iria utilizar seriam motoristas. Vocês sabem, tem uma noção que o motorista, ele vai lá para entregar e ponto. Ele não quer saber de ficar dando informação. Então a gente tinha que fazer um negócio mais simples possível para não atrapalhar nada do processo dele. Levantamento de processos que seriam integrados com o nosso ERP. Então, nesse processo, a gente desenvolveu algumas tabelas dentro do aplicativo para fazer as coletas das informações do ERP offline, porque a gente tinha essa preocupação também de ter essas informações offline e não parar o processo do motorista. O motorista ele tinha que fazer o lançamento da informação e não depender de internet. Se não tiver, grave no aparelho e depois envia. Não parar o processo total do motorista. O desenvolvimento. Então, a criação do layout é o pior ponto. Quando você não tem nenhuma ferramenta que te desenvolva o layout, igual tipo, tem o SD Design, tem o negócio da K2B aí, não tínhamos isso, afinal a gente estava começando, não conhecíamos nada, nunca havíamos desenvolvido nenhum aplicativo dentro dos sistemas. Nunca havíamos desenvolvido. O aplicativo foi desenvolvido em 2 meses, por uma pessoa. Certo? No caso, foi eu. A integração com o nosso ERP, realizamos toda a integração com ele, desenvolvemos a integração de coleta e entrega e também dos nossos clientes, o controle de motorista também, vou mostrar para vocês, e a integração com a API do Google, que é o que a gente usa para fazer a ordenação de latitude e longitude. Vou mostrar para vocês como funciona, qual que era a ideia. Então aqui são alguns screenshots do aplicativo. Vou detalhar para vocês alguns. Opa. O primeiro aqui é a tela inicial. O motorista ele tem que informar o CPF e a placa. Ah, mas todo mundo que tiver o CPF e a placa do motorista vai poder instalar o aplicativo e acessar as informações. Não. A gente utiliza, ao clicar no logo da SIL aqui, ele te dá o token do aparelho e esse token tem que estar cadastrado no nosso ERP. Com isso, só funciona o aplicativo com aquela placa e aquele CPF no aparelho que estiver cadastrado no nosso ERP. Então não adianta você instalar o aplicativo, ter a placa e um CPF e tentar acessar. Você não vai conseguir acessar. E esse é um recurso nativo do GeneXus, que é uma API que tem no GeneXus já. A segunda tela, ao passar aqui, ele chega na tela de seleção, que é o que eu havia dito para vocês. A gente tinha que facilitar ao máximo o trabalho do motorista. Então ele tem 2 atividades, coleta e entrega ou coleta e entrega. Isso aqui a gente desenvolveu a pedido de motoristas. Porque o que acontecia? Ele não queria entrar 2 vezes. Ele não queria entrar lá na coleta e na entrega. Ele queria as 2 informações juntas. Porque acontecia de ele ter coletas no mesmo lugar que ele ia fazer a entrega. Então a gente desenvolveu esse grid aqui para ele também. Ao clicar, ele vai para o grid de coletas ou entregas. O que acontece? Quando ele clica aqui, a gente manda uma notificação silenciosa e recebe a latitude e longitude da onde ele está. Quando a gente instala o aplicativo, a gente bloqueia o acesso dele, tirar o GPS. Então ele não consegue desbloquear o GPS. A parte de configuração do celular é totalmente bloqueada. Então com isso a gente manda uma notificação silenciosa e recebe latitude e longitude. Passamos essa latitude e longitude para uma API do Google. Essa API do Google nos retorna o endereço e fazemos a comparação desse endereço com todos os itens que ele tem que fazer coleta ou entrega. Por que fazemos isso? Porque aqui o primeiro da lista é onde ele está mais perto.
certo? Então, segue uma sequência. O primeiro da lista é o mais próximo do aparelho. E assim por diante. Ele vai seguindo. Na nova versão, a gente colocou um filtro aqui, que ele também pode estar querendo ordenar por número de lançamento. Ele pode fazer a ordenação dele, caso ele queira também. E a entrega também funciona da mesma maneira. O da entrega só tem uma pequena diferença, que é a parte de chegada no cliente e início de entrega aqui, que são notificações ou ocorrências que a gente chama dentro do nosso ERP, que ao clicar, ele já fala, ó, ele já manda para o nosso ERP, estou aqui no cliente ou iniciei descarga. Então, quando o cliente acessar o portal web que a gente desenvolveu lá atrás, ele pega e já tem essa informação. Ele já tem essa informação e consegue saber, ó, não vou ligar lá para a empresa para reclamar, porque ele já está aqui descarregando realmente. Então ele já tem toda a informação detalhada. E nas duas telas tem o botãozinho de mapa, que é para criar uma rota, que são esse caso aqui. As bandeiras vermelhas são coletas e bandeiras azuis são entregas. O que acontece? Quando ele clica na bandeirinha aqui, ele cria uma rota. A gente instala por default, quando instala o aplicativo, a gente instala por default o Waze e manda essa rota para o Waze e ele pode fazer a sua entrega diretamente pelo Waze, com todos os recursos que o Waze possui, né? E dando sequência no processo, caso ele selecione uma coleta, uma entrega, ele chega nessas telas aqui. Na primeira tela, são detalhamento da coleta. Então ele tem o endereço, o telefone, aqui ficou um pouquinho cortado, mas é o número da coleta e quem foi que solicitou. E por essa tela ele já consegue dar uma ocorrência, que abre essa tela aqui. Aí ele pode colocar, a carga não coube no meu veículo, ou até mesmo, o cliente não estava aqui, e consegue fazer essas ocorrências, colocar essas informações lá no portal e sempre notificando, sempre informando o que ele está fazendo. Ele pode também anexar fotos, ele pode anexar coletas, cargas, o embarque, o responsável, e também mandar isso aqui para o nosso ERP, onde consegue fazer a visualização dessas informações. E também consegue fazer a visualização no próprio aplicativo, como está ficando. E aqui ele consegue apagar, trocar foto, tudo mais. Todos os recursos do aplicativo são nativos do GeneXus. Não usamos nada externo. Nada, nada, nada. Por que a gente não usou externo? A gente já não conhecia o que iríamos inventar. Então, a gente tinha que usar alguma coisa, o que a gente dominava em termos. A gente dominava o GeneXus, mas nunca tinha ouvido falar de SD. E, por final, que foi o último lançamento, a última atualização do aplicativo, a gente criou agora uma tela de monitoramento para o pessoal que fica lá na retaguarda. Então eles conseguem ver o quê? Eles conseguem ver as coletas e as entregas que ainda não foram realizadas, porém está com algum veículo. O pretinho aqui é onde os veículos estão, com a notificação silenciosa, sabemos exatamente a posição do veículo. Então, se ele estiver em casa dormindo, a gente vai saber que o cara está lá e não está fazendo entrega nenhuma. E o verde são coletas que entraram no sistema, porém não foi definido para nenhum veículo. Com isso, ele resolve aquele problema de definir a coleta para algum veículo que não está próximo dela. Então ele vai saber que esse veículo aqui está próximo dessas duas coletas e vai direcionar exatamente para o local correto. E também, além disso, aí caso ele queira, existe um cliente nosso que fica com esse mapa lá na frente dele. Então ele clica no botão ampliar aqui e aí só fica o mapa aparecendo para ele. E também tem o grid, que é o status da ocupação do veículo. No nosso ERP, a gente tem a possibilidade de cadastrar o tamanho do veículo, então a capacidade total dele. Então, com o que foi carregado e o que já saiu, sabemos exatamente qual é a ocupação que o veículo está. Essa informação aqui é muito importante saber por quê. Ele sabe que essa coleta aqui ocupa 200 quilos. Não tenho nenhum veículo com ocupação para 200 quilos, ou 2.000 volumes.
Então ele consegue ter esse controle e através da nossa tela de monitoramento. E é isso, pessoal. E estamos vivendo o sonho digital na Sil. Obrigado. Tem alguma pergunta? Decías que una persona sola desarrolló el aplicativo en 2 meses. ¿Esa persona tuvo alguna capacitación, algún entrenamiento o algo en particular? Essa pessoa foi eu mesmo, tá? Eu tive um treinamento com o pessoal de São Paulo mesmo, um treinamento para conhecer o que era o gerador SD. Para você ter uma ideia, quando eu tive o treinamento, a Sil não tinha nem ainda a licença de gerador SD. Então eu aprendi lá com eles, vi como funcionava, mas todo o controle foi por conhecimento do pessoal mesmo, tipo da comunidade, perguntando. Com isso, eu criei algumas coisas para juntar esse pessoal e tirar as minhas próprias dúvidas, né? Mas o treinamento que eu tive foi esse. Foi com o pessoal de São Paulo, que é um pessoal licenciado do Genex para fazer treinamento. E me deram o caminho das pedras. Mas a principal dificuldade que tínhamos era a questão do offline. Não tinha ideia nenhuma como funcionava. E era obrigatório ter. Na conversão de Win para web, vocês estão usando tabelas ainda, né? Não estão usando flat. Não, usamos tabela ainda. Fazemos exatamente como fazia no Win, a gente está fazendo na web. Tá. Então o abstract vocês não estão usando também, não? Ainda não. Ainda não. Muito obrigado.